Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu vim mostrar para vocês o que veio no kit do Leiturinha do mês de abril de 2023 na categoria pré-leitores. E o livro que a gente recebeu nesse mês foi O Patinho Feio, que faz parte então da coleção Clássicos Leiturinha. A Leiturinha tem uma coleção de clássicos, inclusive aqui atrás tem alguns. Não, eles não enviaram todos, tá, pra gente, mas tá disponível no site deles para você comprar. Então eles têm essa coleção que são histórias clássicas, né, infantis, e acho que é a primeira, pelo menos para minha categoria aqui, que é o para leitores, é a primeira desses clássicos que eles enviam. Como eu falei, acredito que eles não vão enviar todos, né? Eles enviam um e o resto aqui, se você quiser, você compra lá no aplicativo do Leiturinha. Então, o Patinho Feio é uma história que eu acho que todo mundo conhece e aqui ficou bem fiel a história que a gente conhece mesmo. Eles não inventaram muito, não fugiram muito do que realmente é, né? As ilustrações são bem legais, tá? Então, aqui ele vai contar então a história, né, de uma fazenda, e a dona Pata colocou um monte de ovinho lá, e aí começaram a nascer os patinhos todos, só que um patinho demorou mais a nascer, e quando ele nasceu um pouquinho diferente do que o dos outros patinhos, né? A aparência dele era diferente, ele não era amarelinho e tal, e os patinhos começavam a zoar muito ele, chamar ele de feio, esse tipo de coisa. Inclusive o apelido dele era Patinho Feio, e chamar, ó, de esquisito, enfim, né? Ficavam zoando ele porque ele era diferente dos outros patinhos. Até mesmo o porquinho e outros animais ali da fazenda também, né, ficavam zoando ele. Então o patinho gostava de ficar muito tempo sozinho. Ele comia sozinho no cantinho, ele saía para nadar sozinho, ele não gostava de ficar junto com os outros ali, porque, né, as pessoas zoavam ele. E aí um dia ele andando, quer dizer, nadando ali sozinho, ele acabou indo na fazenda vizinha. E lá na fazenda vizinha, então, ele acabou encontrando ali, ó, ele se escondeu para olhar assim, né, que ele tava com medo das pessoas começarem a chamar ele de feio de novo, porque ele sempre foi acostumado com isso. Mas aí na fazenda vizinha ele encontrou então um grupo de cisnes, inclusive cisnes filhotes, que acolheram ele, né? A mamãe cisne aqui, né, já acolheu ele, falou: ah, você tá perdido, você é lindo e tal. E aí ele descobriu então que na verdade ele não era um pato, ele era um cisne, quer dizer, um cisne, né? E aí então ele se encontrou ali com a sua família e tal, e viveu feliz lá para sempre junto com os seus. Então, assim, não fugiu muito da história clássica, como aqui já tá falando, clássicos leiturinhas. Não é uma releitura, é a história clássica mesmo. E eu gostei, eu acho bem legal essa literatura clássica, os contos de fada clássicos eu adoro. Eu não sou dessas modernas aí que quer mudar os contos todos, porque, né, o príncipe beijou a princesa sem permissão, que não sei o que, gente, isso pra mim não rola. Eu adoro os contos clássicos, então eu gostei bastante. E vou mostrar o que veio de brinde, né? O brinde veio um jogo que eu achei bem legal, que é o debate, tá? Então é um jogo aqui para as crianças treinarem não a fala, mas a argumentação. Então tem aqui as instruções, tá? De como que você joga. Dá para jogar de 2, mas é bem legal jogar de 3 ou mais, né? E aí vem as cartinhas aqui, ó. Vem uma... Aí você tem que destacar, tá vendo? São cartinhas, são 9 cartas, é só destacar aqui, eu não destaquei ainda. Então aqui são as situações e aqui vem 2 cartelas com personagens, e são personagens infantis, personagens de histórias, e eles têm características aqui, ó, tipo aquelas cartinhas do Pokémon, sabe? Que tem força, agilidade e tal. E aí aqui então tem a simpatia, a agilidade, a confiabilidade e uma habilidade especial. Então, tá vendo? Todas as cartinhas, você vai destacar também as cartinhas, e todas elas têm isso então. E aí, como é que você joga? E aí, é legal, assim, ter pelo menos 3 pessoas, tá? Então, vai ter 2 jogadores e um que vai ser o juiz ali, né? E aí, então, você destaca as cartinhas aqui e vai dividir entre os 2 jogadores sem ver, né? Um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra lá, um pra cá. E essas daqui que são as situações ficam empilhadas na mesa. E daí o juiz ali vai sortear uma situação, vai ler a situação. E os 2 jogadores vão ter que escolher entre as cartas que eles têm um personagem ali que conseguiria se dar bem nessa situação. E daí cada um vai ter 2 minutos para argumentar por que o seu personagem se daria bem nessa situação. Aí ele argumenta, o outro argumenta, depois tem 1 minuto para eles
de réplica ali, e depois o juiz vai dizer qual dos dois ganhou aquela rodada. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de uma situação. A professora precisa de alguém para substituí-la em classe. Aí, cada jogador precisa pensar qual desses personagens aqui se dariam bem nessa situação, sabe? Aí você vai ter que escolher um personagem qualquer. Vou escolher aqui, sei lá, a Emília. E aí você vai ter 2 minutos para explicar por que a Emília se daria bem substituindo a professora. E você vai argumentar. E aí o outro jogador que escolheu um outro personagem vai argumentar por que o dele se daria melhor nessa situação, sabe? Então é bem legal. E são várias situações e é pra coisa a mesma criatividade. Até aqui nas dicas, né? Quer dizer, nas instruções tem uma parte de dicas que ele diz, ó, nem sempre o personagem com os melhores índices de habilidade vai ser o vencedor. O importante mesmo é saber usar as características a seu favor. Por exemplo, um roubo. Aquele personagem menos ágil pode não ajudar na corrida pelo suspeito, mas sua habilidade para mentir pode ser usada para enganar os ladrões. A criatividade é a chave do jogo. Então, assim, né, você tem que ser criativo e saber argumentar por que aquele personagem ali que você escolheu se daria bem na situação. Eu achei bem legal. A minha filha é muito pequenininha, ela não vai conseguir brincar disso aqui ainda, mas eu achei legal. E eu só acho que veio muito poucas situações. Veio só 9 situações. Eu acho que devia vir mais. Mas também dá pra gente criar, a gente, né, inventar situações novas e fazer novas cartinhas. Bom, então é isso. Esse foi o kitzinho que a gente recebeu esse mês. Lembrando que se você quiser assinar o Leiturinha, é só entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo, que é www.leiturinha.com.br, e eu vou deixar também aqui o meu cupom, o meu código, na verdade. Se você assinar a Leiturinha usando o meu cupom, você me ajuda a ganhar pontos ali para depois trocar por prêmios. Você não vai pagar nada mais por isso, mas eu vou ficar muito feliz. Então, vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!